E aí, fielzada, Maranata, e o Senhor logo vem. Eu sou o Pipinho, um apresentador aqui do Fielcast, e hoje, galera, é o seguinte, hoje o nosso episódio vai ser maravilhoso. Hoje eu estou com um convidado que eu acho que para vocês vai ser bastante revelação. É um cara pai, foi pai recente também, para quem não conhece, ele foi pai muito recente, nem sabia que ia ser pai na hora que foi ver, eba, pai! Mas só que é um cara muito estudado, ele é, vamos colocar assim, bombeiro civil, eu não sabia que ele era bombeiro civil, ele tá fazendo um mestrado lá no UNASP, ele é pai, tem 46 anos, deixa eu só voltar aqui porque é muita coisa que ele faz, cara. Não, 46 não tá, eu tô envelhecendo o rapaz. 40 anos de idade, casado, tem 3 filhos, pedagogo, pós-graduado em teologia. Presta atenção que hoje vai ser bastante revelação nesse sentido também. Então fique até o final, curta, comenta, compartilha, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, o Fielcast, no YouTube, o Fielcast. E em breve a gente vai voltar para o Spotify, tá bom? Deu uns probleminha aí, mas vai dar tudo certo. Pode ficar bem tranquilo que a gente está voltando para o Spotify, beleza? Para você escutar na sua casa, no seu carro, no seu serviço, no seu fone, no seu celular, em qualquer modo que você quiser colocar, beleza? E outra, liga também, incomoda os vizinhos e deixa a gente lá tocando, lá escutando, falando da breve volta de Jesus, tá bom? Então, hoje, galera, eu vou conversar com ele. Reinan Souza da Silva, bate palma, bate palma, bate palma. Opa! Aí o menino. E aí, pessoal? Fala, Fielcast, tudo bem, galera? E aí, que bom estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz. E aí, Reinan? Muito feliz. Você tá feliz mesmo? Tá à vontade? Muito, de verdade, de verdade. A gente já teve os nossos momentos aqui, né? Uns bate-papo antes no pós. Exatamente. Ah, ele gosta de música. É, e muito. Esse muito. rapaz... A gente vai conversar disso aí. Vai, não, mas se vocês escutar ele cantando... Gente, olha, eu fico com minha esposa do lado assim, quando a gente tá na igreja, aí ela fala, é o Reinan que vai cantar. Eu falo, não, mãe, é o Reinan que vai cantar. Ela fica olhando assim, parece um anjo cantando. Amém. Aí eu falo, amor, calma, moço. Não é assim Amém. também, mas a gente gosta muito mesmo. E aí, Reinan, fala um pouquinho de vocês, quantos filhos, o nome dos filhos. Então, você já me apresentou aí, já me deixando mais velho, mas tô feliz do mesmo jeito. Só 46. Não tem dificuldade nenhuma. É 6 anos. Só Não tem dificuldade nenhuma, 6 né? aninhos. Galera, olha só, eu tô muito feliz de estar aqui. Bom, alguns me conhecem como educador, né? Mas, de fato, e até mesmo na área da teologia, né? Então, a gente tá aí nessa jornada... na educação adventista, na igreja adventista há um bom tempo, mas eu sou pai, eu sou esposo, eu sou amigo, eu sou músico, gente eu sou... boa demais, eu gosto muito. Quando a gente se conheceu a primeira vez foi na questão lá do Enem, do aulão do Enem. Verdade. Que a Isamar chamou, tem um menino aqui que vai fazer umas gaiatagens aqui, umas brincadeiras, umas palhaçadas. Eu falei, Isamar. Ela, não, conversa com o Reinan, que eu falei, meu Deus, vou falar. E foi maravilhoso ter você com a gente. Te conhecer, né? Espero estar de novo esse ano. É isso mesmo, estará. E assim, Reinan, pra gente dar início, cara, você é pintor, olha aí, bombeiro civil, educador. Como que isso tudo faz você estar à frente da educação hoje, da educação adventista hoje? Você, no passado, assim, você pensou, cara, eu vou ser isso aqui, ou é Deus que falou, não, calma, deixa eu conduzir você. Como é que conta essa história aí? De pintor, de bombeiro civil e hoje pedagogo à frente do Colégio Adventista. Então, a história é um pouco longa, a gente vai tentar resumir, né? Mas vai contigo, vai lá. A educação, a gente entende ser algo muito essencial, né? Para a sociedade. Então, na minha vida não é diferente. Para mim, a educação ela é essencial e muito mais do que essencial, ela foi especial para mim, porque eu entendo como um chamado de Deus. Eu jamais imaginava, quando você disse, bom, você foi bombeiro civil? Sim, eu fui brigadista. É porque eu fui também, porque na hora que eu vi lá que você falou bombeiro civil, cara, tem tudo, cara, a gente é irmão praticamente, vamos falar assim, irmão de mesmo. Farda, cara. É então isso mesmo, irmão de farda. Eu tenho medo porque a gente vai começar falando e para mim, para você ser bombeiro, você tem que ter a vontade de querer ajudar as pessoas. Não tem outra vontade. Desejo. É o desejo. Eu fui primeiro bombeiro civil,
Eu sou formado há 10 anos técnico de enfermagem, trabalhei do pré, durante e pós-pandemia. Hoje abandonei, mas o meu desejo de ajudar as pessoas no começo foi muito grande. Para você, hoje é diferente. Então, como que ficou? Eu até digo assim, como você colocou, eu já fui pintor, já fui desenhista, né? Trabalhei nessa área por muito tempo e desde os 14 anos de idade. Desenhando? Desenhando. Cartoon? Exato, desenhava muito, pintava, fazia placas, faixas, outdoor. Foi meu primeiro emprego, a minha primeira profissão, né? Tem um dom aí escondido. Isso de fato, até hoje, se precisar, a gente tá à disposição, né? Então, daí a gente seguiu para uma área que, para mim, poderia me dar mais segurança, né? Financeira, né? Econômica, que foi o bombeiro civil. Trabalhei por alguns anos num órgão público em Brasília, mas algo me incomodava, porque o ambiente onde eu estava, e você esteve nesse ambiente, é um ambiente um tanto assim... É prazeroso, porque a gente gosta mesmo de cuidar de pessoas, dessa questão de salvar pessoas. Hoje eu estou numa área que praticamente eu continuo salvando pessoas, né? Que é a educação. Porque Deus primeiro me chama, aí ele me salva. Porque para mim o chamado para a educação foi isso. É Deus me chamando para me salvar. Isso a gente pode estender um pouco mais à frente, mas agora eu tenho a oportunidade de salvar pessoas de outra forma por meio da educação. Então eu sou isso aí. E 16 anos já de estrada? 16 anos. Passou por Tocantins, Goiás e agora Mato Grosso. Eu comecei por Brasília, porque assim, para que as pessoas me conheçam um pouco melhor ainda, eu sou natural da Bahia, né? Sou baiano. Aí o povo fica falando que baiano é preguiçoso. Tá vendo? Tá vendo que não é. Não trabalha mais tá que vendo muita aí, gente. Galera? Fala, baiano. Já viu a fila de baiano? É só o chinelo. É só o chinelinho. Mas o que acontece? Eu não fui criado na Bahia, né? Fui criado em Brasília. Então, eu comecei em Brasília com tudo isso aí. Vamos lá. Mesma coisa. Acho que o Pastor Neto, quando passou aqui, ele também era da Bahia. E baiano também. Desceu pro Centro-Oeste pra tentar alguma coisa? Seus pais foram a mesma coisa? Exato, a mesma coisa. São chamados de candangos, né? Quem construiu, quem levantou Brasília ali. E eu fui com 3 anos de idade, então eu vivi toda essa experiência em Brasília, uma experiência de uma cultura muito mesclada, né? Em Brasília. Então, por isso nem tem sotaque baiano. É muito raro ver isso em mim, a menos que se eu for... Pelo menos para Bahia, lá eu vou... Uma semaninha. Uma semaninha já começa a puxar, né? Mas... Por isso que alguns me perguntam, mas por que seu nome é Reina? Por que não é Renan? Aí eu brinco dizendo para eles, porque na Bahia tem que ter o meu rei. O meu rei. Então... Verdade, agora tudo faz sentido. Faz sentido. Faz todo sentido. 16 anos... 16 anos nessa trajetória da educação, né? Mas eu comecei em Brasília, de Brasília fui para o Goiás, fui diretor ali na cidade de Uruaçu. O pessoal de Uruaçu, se estiver assistindo a gente aí, vai chegar lá. Vai chegar, né? Nem que sou mande de falar. Vai chegar lá. Já curte, comenta, um abraço, compartilha. Viu? O menino de vocês está aqui, ele vai... Hoje vai ser um papo muito bom. Primeira escola a gente tem no coração, primeiro amor, né? Então, umas 3 horas de... Passei no Tocantins, na verdade fui para o Goiás, né? Do Goiás voltei para Brasília, Tocantins, e agora Mato Grosso. Esse lindo Mato Grosso. Então, nesses 16 anos, algo te marcou? Você fala, cara, a minha estrada seria diferente se isso não tivesse acontecido. Se eu tenho alguma coisa? Sim, marcou. Boa ou ruim? A marca tem, mas eu só quero saber o que te marcou. Boa ou ruim? Coloca as duas, uma boa e uma ruim. Na verdade, assim, é difícil você não falar de família, né, nessa hora. Porque quando a gente fala muito de profissão, de desafios, pode vir muita coisa nisso aí. Mas a família é a nossa base, nosso alicerce, né? Então, assim, o que marcou muito para mim em toda essa trajetória é algo que eu não planejava. Por exemplo, trabalhar na educação. Que eu disse, foi um chamado de Deus. Isso para mim já foi algo marcante. Eu ser chamado para trabalhar na educação adventista e até hoje você chegar a ser um diretor geral da educação, né? Para uma região. Responsabilidade. Muita responsabilidade. São quantas escolas? Hoje aqui são 5 unidades. Né? 5 unidades. São 2 unidades em Várzea Grande. Nós temos Cáceres, Tangará da Serra e Sinop. Isso por enquanto, hein?
Tem muita coisa boa chegando aí, tá? Se puder falar, fala no final só pra ele. Exato. Só Vamos deixar pro final, né? Deixa pro final, porque senão... Se a gente fala no começo, o cara fala, já que foi. Próximo. Não, Isso mesmo. Deixa pro final. Se tiver coisa boa, já... Mas... E puder falar aqui de primeira mão pra gente... A gente fala. Então vai. Agora, sonhos a gente tem que falar, né? Porque daí ele vem pra se realizar. E falar em realização... A vinda dos meus filhos foi algo assim incrível, porque eu sempre sonhei em ser pai, né? E a gente teve situações de perda de filho, né? Aborto, aquela coisa toda. No início foi muito difícil. E quando veio exatamente num período que a gente estava na educação. E a educação, para nós, é nossa vida. Eu e minha esposa, nós amamos a educação. Ela também é educadora? Ela não é educadora, mas ela sempre trabalhou na educação, né? Onde sempre tá, outro tem que estar também, Exato. não adianta. Mas essa história do aborto que o senhor falou, foi espontâneo? Foi um aborto espontâneo. Nós tivemos 2, né? Foi muito, muito traumático. Rapaz, Deus abençoe o senhor demais, porque era pra ter 5 filhos. Olha aí, tá vendo? 5 filhos. E esse último o senhor nem sabia. Eu falei, é verdade. Olha só. Veio, chegou. E é uma bênção pra mim, porque eles, assim, a minha família é a base, é a minha base pra tudo isso, né? E que bebê bonito. Amém, obrigado. Eu fiquei olhando na igreja hoje, minha esposa, que lá que é o filho do Renan. Eu falei, ela parece um reborn. Ele parece muito um bonequinho. Sala mesmo, muito sala. Ele bem de boa assim, ó. Marção, você não viu. Não sei se você já viu. Ele ficava assim, ó. De boa, tranquilão. Ele é uma benção, o Lourenço é uma benção. A sua filha pegou ele no colo, que era do Aventureiro também. Hoje a gente teve um evento lá do Aventureiro, da investidura de lenço. Meu filho também investiu. E ela com ele no colo. Ele é muito bonzinho. Velho. Eu falei, que cara. É isso que eu falo, assim. E o terceiro filho, como eu falo, a gente não foi planejado, mas tinha nos planos de Deus, né? E Deus mandou, e que presente maravilhoso. Nosso filho, eu falo que ele veio para coroar mesmo. O Lourenço veio para coroar. Então, tudo isso, assim, eu poderia falar de profissão, poderia falar de uma situação que aconteceu numa escola, como diretor, né? Eu esperava que você ia falar alguma coisa que aconteceu na escola. Poderia, mas a vinda dos meus filhos, cada um deles foi muito marcante na minha vida. Muito marcante. Não, porque assim, o que a gente imagina é que você ia... Eu pelo menos imagino, você falou, não, ele vai contar alguma coisa da escola. Mas assim, entre bombeiro civil, né? 16 anos, mas entre bombeiro civil, salvando vidas, querendo ou não, num ambiente controlado que a gente tem, nós mesmos controlamos, mas salvando vidas. E hoje, na escola, salvando vidas, tem uma conexão? Você acha que, ou não, é a mesma engrenagem, mas só que de forma diferente? Tem uma conexão disso? Tem, eu não sei, assim, se você me permite, eu até queria abrir a Bíblia, porque eu acho que na Bíblia a gente vai ter algo mais concreto para falar. Então, se você pega Provérbios, você vê que a educação ela tem um papel fundamental. Você que está nos assistindo agora, pegue sua Bíblia aí, abra em Provérbios, capítulo 22, que é a base, né? É o texto base do nosso bate-papo aqui. Sim. No verso 6. Eu posso ler aqui? Pode ficar à vontade. Na hora que Ensina a criança no caminho em que deve andar. E aí ele continua dizendo, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Tem um elemento aqui fundamental nesse texto que vai responder essa sua pergunta. Quando Deus diz ensina a criança no caminho, ele está dizendo assim, direcione, vá junto, faça junto, ensine pelo exemplo. Uhum. Então, se você quer salvar alguém de cair num buraco, você tem que ir junto para alcançar essa pessoa. Não só instruir. Você não tem como só jogar uma corda. Sim, né? mas assim, ensine o caminho. Eu tenho que fazer esse caminho junto com ele? Ou só instruir ele a andar nesse caminho? Esse é o detalhe, porque quando você fez a pergunta, você hoje entende que você também está salvando vidas? Uhum. Eu salvo vidas pelo meu exemplo, pelo meu jeito de ser e pela forma como eu conduzo as pessoas, como eu trato as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas, eu estou transmitindo ou trazendo para ela salvação, porque eu estou andando com ela no caminho e não o caminho. Porque existe uma diferença de estar no caminho ou somente ensinar o caminho. É a mesma coisa de eu dizer assim, olha,
você me pergunta onde fica a igreja adventista aqui em Várzea Grande? Sim. A igreja central. Não, você vai entrar aqui à direita, próxima à direita, você depois pega a esquerda, logo em seguida você vai pegar a direita. Não. Aí você pode se perder. Agora, peraí, só um pouquinho, Pipinho, eu vou com você. Eu vou com você, vou te levar lá. Eu vou te levar lá. Muito diferente, você vai com segurança, você tá junto no caminho. Não sei, me corrija se estiver errado. E quando a gente está junto no caminho, gera relacionamento, certo? Gera relacionamento, vínculo. E gerando vínculo, a gente entende a necessidade do próximo. Exato. Querendo ou não, é um dos métodos de Jesus. Exato. E nesse momento a gente pode até falar de Cristo para uma pessoa que talvez ela não conheça. E é impressionante, porque a sua vida, eu conheço um pouquinho, né, da sua história aí, você já me contou um pouco. Para você estar aqui hoje, teve pessoas que decidiram renunciar o seu tempo com a família, com outros amigos, e falou, não, eu quero fazer amizade com o Pipinho. Eu quero trazer ele para minha vida. Teve gente que trouxe você para sua... Eu sei, eu conheço. Eu sei em uma dessas pessoas, e vai estar assistindo aqui, professor Isamar. Uma das pessoas que... É uma pessoa incrível. Uma missionária que... Ela tem o dom de receber a gente em casa. Não é? E não tem dom melhor que esse. Entende? Ela ensina no caminho. Ela tá ali para salvar pessoas. Então, a educação, ela é isso. E a gente está falando de uma pessoa aqui, professor Isamar, desculpa, não sei nem, professor Isamar, pedindo a sua licença aqui para estar falando de você. Não vai enganar. Mas, professora Isamar, ela é uma grande referência de educação. Ela ensina pessoas para salvar. O propósito dela é para salvar pessoas. É impressionante. Assim, eu sou suspeito de falar porque... Vamos resumir aqui minha história rapidão. O Léo, que é o Leonardo, que é o genro dela, é um grande amigo meu. Isso. Ele me chamou pra ir no pequeno grupo. 3 vezes. De 2 eu neguei. Falei, não vou. Cara, eu não vou voltar pra igreja. Bem a verdade. Na minha cabeça, eu falei, não vou voltar pra igreja. Aí ele falou, na 3ª vez, ele falou, meu filho vai nascer... E eu quero te ver no céu. Se você não for no pequeno grupo, você não precisa nem falar comigo. Eu falei, aí você me... Apelou. Aí ele falou, lá da comida. Eu falei, então eu vou. Opa. Aí a minha esposa falava, a gente tem que seguir alguma coisa, alguma igreja. Aí eu já tava indo no pequeno grupo, ela tava tratando uns problemas psiquiátricos que ela tem, se ela chegasse num lugar muito cheio de gente, todo mundo olhasse pra ela, ela já começava a surtar. Ela tem uns probleminha lá de cabeça dela. Mas tudo bem. Aí, o Léo falou, então vai no pequeno grupo. Aí a gente começou e eu senti a presença de Deus no pequeno grupo. Aí a gente falou, a gente tem que, né, vamos pra igreja. Eu falei, eu não vou. Aí o Alice foi lá no pequeno grupo, tudo. Você tem que batizar, aquele jeito dele, você tem que batizar. Eu falei, Alice, sinto muito, não vou não. Aqui pra mim tá bem, eu tô bem. Eu acho que aqui eu tô sentindo a presença de Deus. E eu falei pra ele, falei na cara dele, eu sinto mais a presença de Deus aqui no pequeno grupo do que lá na igreja. Me perdoem. Aí foi aquele negócio de separação da Central com a ON. Com a Vila Paz. A ON. Isso. A ON é a ON é onde você trabalha, moço. Exato. Na Vila Paz e a Central. Isso. A separação entre Paz e Central. Aí a Isamar pegou e me chamou a gente. Aí a gente foi. Chegando na casa da Isamar, ela abraçou. E minha esposa... Abraçou. E a minha esposa, assim, como ela é... Me desculpe, meu amor, te expor, mas ela é filha de adultério. O pai dela era casado, a mãe dela não. A mãe dela compilou com o pai dela e teve ela. E aí ela não teve esse negócio de família. A mãe dela também tinha problemas psiquiátricos e não cuidava. Ela sempre ficava na casa de um, na casa de outro. Ela sofreu algumas coisas que ela... Isso eu não vou entrar em detalhes, mas ela sofreu algumas coisas na infância. E ela sentia aquele negócio de família. Ela tem a necessidade de acolhimento, né? E quando ela sentou a primeira vez pra almoçar com o Lobo, Isamar, Léo, Thaísa, Tati, casa cheia de gente, ela falou, achei minha família. Olhei. Aí eu tive algumas rusgas com o meu pai falecido, eu tive algumas rusgas com a minha mãe, já resolvi. Aí eu falei, cara, eu também achei uma família. Onde eu posso sentar no sábado à tarde, guardar o nosso sábado e você pode saber, você quer me achar sábado à tarde? Vai na casa da Isamar. Tamo lá. Isso. Aí isso gerou pra gente a volta pra igreja. A família, o acolhimento, esse negócio da união hoje. Tanto que a nossa vida hoje, segunda-feira a gente tem um clube do livro. A gente tem um clube do livro, que a gente está estudando o Desejar de Todas as Nações. Terça-feira tem PG, quarta tem culto, quinta é minha folga, sexta pôr do sol na casa da Isamar, sábado igreja, sábado à tarde
almoço na casa da Isamar, sábado à noite, Fielcast, domingo de manhã, Desbravador, domingo à noite, igreja. Eu só tenho praticamente a quinta-feira livre. Isso aí resumidamente vínculo, é isso. Isso aí é vínculo que não é diferente na educação. Então, o trabalho da educação, ele não tem como acontecer sem vínculos, sem relacionamento. Então, por isso que quando você me disse assim, professor, qual que seria o tema? Eu disse exatamente do tema relacionado o papel da educação na sociedade, para a formação da sociedade, mas não tem como eu não atrelar isso a uma missão, né? O trabalho da igreja, a missão de Cristo aqui. Cristo, para nós, ele foi o principal professor. Ele é um modelo de professor. Ele é um modelo educacional que é referência para mim. Então, a referência hoje de educação, a referência de um mestre hoje para mim é Cristo. Né? Cristo, ele é a referência do melhor educador que já passou por aqui. É claro, a gente está falando do próprio Deus, né? Sim. O próprio Deus. Ele foi 100% Deus, é 100% Deus. E passando aqui, ele foi 100% homem também. Mas esse lado homem é que para nós chama muita atenção, porque tem relação com a gente. Tem relação com aquilo que a gente também tem que fazer. O papel nosso aqui. Ele mostrou que é possível fazer. Ele mostrou que é possível. Eu costumo dizer que ele é uma referência. Sim. Né? Não só um exemplo. Eu acho que nem muito um exemplo, porque a gente não consegue seguir exatamente aquilo que ele faz. Aí eu seria perfeito. E aqui não dá pra gente ser perfeito. Mas ele é uma referência para mim. Né? Como educador, como mestre. E agora você está fazendo mestrado. Isso, estou no mestrado. De que é? Nós estamos agora no mestrado profissional em educação, ali no NASP. Inclusive, eu quero até aproveitar para fazer um mexão também, né? Pro NASP, né? Fala com o Farro. É uma das nossas instituições. Vai que chama a gente lá para fazer uma coisa. Exato. Não sei, pretenciosamente assim, fala, olha, nossa, que legal. É isso. Venham aqui. Né? O NASP, ele é uma das nossas instituições, né? Da educação. Nós estamos num período agora de estudo, vai 2 anos ali de estudo. Legal. No NASP. Eu recomendo, tá? Amigos, é impressionante. Nós temos ali muitos cursos. Eu não vou conseguir dizer para vocês quais os cursos que nós temos ali presencial. Nós temos também o NASP EAD. Então, são vários cursos. Esse aí eu vou... Ano que vem eu vou fazer uma faculdade EAD pelo NASP. Ou esse ano ainda, a gente lá em casa, a gente está vendo a questão financeira. E eu descobri que o polo do NASP... Temos um polo aqui. É a CVG. Exatamente. Foi do lado de casa, menino. Exato. Nós temos vários polos espalhados aí. E eu estou nesse desafio aí agora do mestrado. E o mestrado em educação, ele tem sido para mim importante. E eu até estou no início dele, né? Porque são 2 anos. Começou agora. Comecei ali no mês de abril. E ele vai se estender ainda por mais 1 ano e meio aí. Um ano e meio. E o mestrado em educação, ele está abrindo muito a visão de mundo. Rapaz, não só na educação. 16 anos, ainda tem coisa para aprender? Muita coisa. E a gente falou de família. E a esposa do senhor, o que ela acha? Parceirona? Então, a esposa, ela é... 3 crianças. Ela é a base do alicerce, né? Minha esposa é uma mulher incrível, muito inteligente. Manda um beijo pra bichinha. Muito sábia. Um beijo, meu amor. Um beijo pra você. A mulher, querendo ou não, ela é a base de tudo. Tanto a base. E aí? Não é fácil. Não é fácil, tá, Pepinho? Agora, dizer assim... beleza, aqui na frente das câmeras pode ser muito fácil a gente dizer assim... Tudo lindo, maravilhoso, fácil, não tem dificuldade. É bênção de Deus. E é bênção mesmo. É bênção. Mas quando você vai para a realidade mesmo dos fatos, para a sua vida real, esposa, ela renuncia muitas coisas. Ela renuncia o seu tempo, ela renuncia os seus sonhos. Porque eu não sei para você que está assistindo... eu acho que vale, Pipinho, a gente deixar claro aqui como que é a estrutura da igreja. Por exemplo, eu sou um obreiro, né? Porque senão vão falar, esses meninos aí, misógino, machista, como que a mulher deixa os sonhos dela. Calma, Exato. Calma. Isso mesmo. Tem um negócio por trás, calma. Eu como obreiro, que é uma pessoa de exclusividade para trabalho na igreja adventista,
muitas vezes a esposa ela precisa acompanhar, os filhos acompanham. Geralmente os filhos também no futuro acabam se envolvendo e sendo missionários também na igreja de alguma forma. Mas a esposa não deixa de ser. A esposa ela é aquela que é o alicerce para todos esses planos e sonhos de Deus na nossa vida. Então, a minha esposa, ela passa muita dificuldade. Eu passei uma semana, né? Semana passada eu estava no NASP no mestrado. Sim, então, são 5 dias. Passei um frio, inclusive, hein, meu amigo? 7 graus. Tá amarrado. Deus me livre. Mas foi maravilhoso. Aquele lugar é incrível, tá? Mais uma vez fazendo mexão. O NASP, você tem que apoiar o nosso podcast aqui, viu, NASP? Pelo amor de Deus. Vamos orar. O Fielcast tá precisando de apoio do NASP, tá? Olha já só. Pensou, menino? Marcelo, já pensou? O NASP fala, vamos abrir as portas. Vai, eles abrem. Muito bem. Então, assim, ela com 3 filhos e como você falou, né? Nós temos agora o Lourenço com 4 meses. Faz 5 meses agora. Você precisa fazer tarefa com criança, você tem que fazer comida, você tem que colocar para banhar, você tem que levar para a escola. Sozinha, mas ela então, sozinha? Sozinha. Sozinha, eu acho que é muito forte, né? Não, porque... tem um apoio de Deus em tudo isso, porque se não fosse ele, a gente não consegue. Não tem como. Vai, porque eu falo sozinha porque é ela e mais... Claro. Mas, lógico, a gente tem o apoio divino, a força para não surtar com 3 crianças, meu querido. Imagino. E quem disse que não surta, né? Ela tá assistindo, ela sabe. Ela sabe da dificuldade. E o tema que o senhor escolheu, essa aqui eu vou ter que ler, porque o tema, o papel da educação na formação da sociedade. É um tema, acho que é um tema amplo, assim. É muita coisa. O senhor acha que o Colégio Adventista tá cumprindo esse papel hoje? O colégio, a educação adventista? Porque, querendo ou não, no Colégio Adventista a gente tem muita pessoa que não é da mesma fé que a gente. 80%, tá? Uma média de 80% não são adventistas dentro da rede. E aí, como evangelizar esse pessoal e se esse processo está sendo feito? E como está sendo feito? Essa que é a minha... Porque, cara, a gente olha o Colégio Adventista, para mim era todo mundo adventista. Antes, né? Eu olhava assim, falava, não, ali todo mundo é da mesma fé que eu, mas hoje eu vejo que a realidade é gritante diferente. E hoje posso dizer que é o contrário, praticamente, né? Então a gente tem uma missão muito grande. A educação adventista tem uma grande missão. A educação adventista, você pode procurar aí a história da educação adventista, mas ela não surgiu para isso, né? Ela surgiu para especificamente atender os filhos da igreja. Né? Então foi para atender os filhos dos membros da igreja adventista. Sim. Mas a educação ela foi tomando uma proporção assim tão incrível que eu me sinto honrado, sabe? Eu me sinto honrado de poder hoje ser chamado por Deus para trabalhar na educação adventista. À frente de tudo isso. À frente de tudo isso. Uma grande responsabilidade, mas uma grande honra. Porque assim, é a maior rede educacional do mundo hoje. Você tem a rede católica, que é uma rede muito bem conceituada, temos muito respeito, por sinal, mas as unidades elas trabalham de forma individual. Então, nós nos consideramos a maior rede educacional confessional do mundo, porque nós temos toda essa estrutura de escolas que são integradas, né? Diferente de outras redes de ensino. Então, hoje, eu vejo que a educação... ela tem sim seus desafios, tá, Pinho? Que você perguntou assim, e daí? A educação adventista está cumprindo esse papel, isso, né, de formar a sociedade? Eu te digo o seguinte, a gente consegue sim, com muita dificuldade. Com muita dificuldade. É quase um não, tá? É quase um não. Pelos desafios que a gente enfrenta hoje na sociedade. Nessa nova geração. A nova geração, eu não estou dizendo nem das crianças e adolescentes, não. Eu digo até a geração de pais que hoje a gente tem na sociedade. Isso é parte de um processo assim, muito delicado. Quando eu te respondo assim, olha, a educação adventista ela tem cumprido o seu papel na sociedade. Tem com muita dificuldade e... chega momentos que a gente quer desistir, sim. Não adianta a gente florear aqui e dizer assim, a gente tem dificuldade, mas tá tudo certo, tá lindo. Não.
Temos dificuldade, sim. Tem momentos que a gente pensa em desistir. Por quê? Porque a sociedade vai espremendo a gente. A sociedade, o corpo, né? O corpo social, ele pressiona a educação. Sim. Se pressiona a educação secular, imagina a educação confessional, uma educação cristã. Pressiona. E é nessas crises que a gente vê muito violência, intolerância, individualismo. Você acredita que ainda tem um poder de reverter? Olha, tem. Tem porque o papel da educação adventista é exatamente isso. O senhor consegue ver isso acontecendo no real? Eu consigo ver, nós conseguimos ver isso nitidamente em várias situações na escola. Na educação adventista, a gente vê isso todos os dias dentro de uma sala de aula, no pátio da escola. Pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo por meio da educação. Começa o ano de um jeito e termina, vamos supor, um sonho. No final do ano, querendo, até batizando. Sim, a gente tem muitos casos assim. Casos de famílias inteiras que se entregam para o batismo por meio da educação adventista, por meio do trabalho da educação adventista. Por meio de um professor que ele decidiu não ser somente um professor. Ele decidiu ser um mestre, no exemplo, como eu falei aqui, de Cristo, em salvar pessoas. Aí que tá o diferente, né? Eu posso usar um exemplo aqui, porque a minha filha, eu posso usar o exemplo, né? A minha filha, ela passou por uma situação bem simples, essa situação cotidiana de crianças, de amizade, né? Em sala de aula e tal. E é impressionante como a professora, ela foi um anjo. É uma pessoa assim incrível na forma como ela lidou com a situação. Ela mesmo fez a intervenção, vendo que minha filha ela estava sendo humilhada, ela estava numa condição de desprezo. Ela, no meio de mais de 20 crianças numa sala de aula, ela olhou para minha filha e falou: ela precisa da minha ajuda, da minha intervenção. Ela fez a intervenção, chamou outra família, chamou a nossa família, nós fomos conversar e eu fiquei encantado. Eu fiquei pensando, como pode uma professora deixar o conteúdo, tanta coisa importante para fazer, para se preocupar com a emoção da minha filha? Mas ela também não se sentiu, porque querendo ou não é sua filha. E o senhor é o diretor. Falando, não posso deixar minha queridinha aí. Não tem essa coisa. Não tem, Quando gente chamou percebe. uma mãe, chamou outra e na hora que eu penso por mim, se é meu filho, eu chamo na escola e é o diretor do negócio. O diretor geral. Eita, olha pra cá, meu filho. A gente percebe. Que você fez, meu? Mas quando chega e vê que é o senhor... é diferente ou não? É impressionante porque... A régua é igual. Bom, vou usar o mesmo exemplo dessa mesma professora, né? A professora, você percebe o trato dela com a gente. É diferente. Você percebe que não existe um privilégio. Sim. O trato dela é comum. A régua é igual. Se precisar chamar atenção, ela vai chamar atenção, como inclusive conversou com a gente. A gente percebe que ela está dizendo assim, olha, é preciso vocês como família fazer isso. É preciso vocês terem essa atitude. Então, isso nos traz o senso de dever cumprido da educação. Então, eu usei um exemplo que pode ser simples aqui, mas isso é educação, né? Agora, vamos lá. Vamos pegar falando de professor, aí eu vou perguntar para o senhor. Como é que aguenta? Eu não sei quanto que o professor ganha. O meu irmão, ele é professor de educação física da rede pública. Não ganha tão bem, mas ele é concursado, ele tem os méritos dele. Não ganha tão bem assim como queria, como acho que a gente poderia... Como merecem. É isso que... Como merecem. Como merece, porque todas as profissões passam na mão do abençoado chamado professor. O senhor passou... Foi abençoado nisso. Porque ele vai gerar caráter, ele vai gerar... querendo ou não... Alguns professores mudaram até a índole, a minha principalmente, porque quando eu estudava no ensino médio, eu reprovei 2 vezes. Mas eu também não sou tão assim. Eu reprovei um ano no primeiro, passei. Aí eu fui pro 2º ano, reprovei de novo. Aí eu fiz de novo, passei. Mas só que nesse tempo... Tá aí o milagre.
Tá aqui, né? Tá aqui o milagre, gente, ó. Olha só. Esse é o milagre. Aí, como é que o senhor vê essa questão de salário baixo, pressão? Porque o trabalho do professor não termina só na sala de aula. Ele leva muita coisa para casa também. Leva. Ele não leva para E casa essa só o pressão? trabalho, tá? Esse é o detalhe. Ele não leva para casa só o trabalho, ele leva para casa as emoções, tudo aquilo que ele vive ali, tudo que as famílias vivem ali. Hoje, por que eu falo que a gente tem um grande desafio em cumprir o papel da educação, especialmente o papel da educação adventista, da educação cristã? É exatamente a estrutura das famílias. Então, a gente vê famílias muito desestruturadas. Famílias que hoje, para a educação, o problema não é o aluno. Hoje a gente não vive o problema. Pepinho, eu imagino que você deve ter dado um trabalho, né? Eu não vou falar nem de mim, tá? Porque eu dei um trabalhinho também para os meus professores. Rapaz, eu não... Ó, é rápido. No ensino... No fundamental, eu apanhava... Pra acordar pra ir pra escola. Nunca gostei de estudar de manhã. Apanhava pra acordar pra ir pra escola. Aí eu sou um pouco alto. Eu tenho 1,90 e alguma coisa. Só que eu só era alto. E minha mãe, olha o seu tamanho. E ela me via correndo no corredor, brincando de pega-pega. Palavras de mãe. E lenha. Batia em mim na hora do recreio. Eu nunca copiava. Eu devo ter um problema de cabeça, mas eu nunca fui no médico porque eu não quero ser laudado. Eu não copiava, mas eu sabia tudo que estava no quadro. Eu não copiava. Minha mãe olhava o caderno em branco. Apanhava de casa para escola, da escola para casa. Até professor ela falava, pode bater. E batia. É isso. Então, trabalho eu dei um pouco. As surras que eu tomei foi justo. Foi justo. Não foi nada injusto. Mas eu digo para você, nessa época nós tínhamos muita dificuldade, ainda tínhamos muita dificuldade com os alunos. Eu era um. Com déficits que já existiam, né? Com um grau menor, né? Um potencial menor, mas existia. Nós tínhamos muita dificuldade de aprendizagem, né? De regular a aprendizagem do aluno. Hoje em dia tem cada aprendizado, cada aluno tem um jeito de aprendizar. Nós temos hoje. O outro é escrito, o outro é escutar, eu só não sei o nome desses negócios. Enfim, hoje, na verdade, nós temos vários métodos que a gente pode usar com o aluno. A educação adventista ela tem o seu método próprio, que é o método integral. A gente quer formar o ser completo, intelectual, moral, social, espiritual, né? Físico. Então, nós queremos resgatar a imagem do ser humano, né? A imagem da queda, pré-queda, né? Então, antes da queda, nós queremos formar esse ser humano. Hoje, a gente vê o seguinte, a dificuldade maior está exatamente com a estrutura das famílias. Os pais hoje têm uma limitação, uma dificuldade enorme por proteger de forma excessiva os filhos. Eu tenho um negócio aqui comigo. Eu tenho um filho, o meu filho tem 7 anos. Ele não mora comigo, ele mora com a mãe, são separados. Mas eu tenho um negócio comigo, aquele negócio de... Como é que eu posso... Calma aí, eu vou formular certinho. Porque assim... eu vou dar tudo que eu não tive pro meu filho. Pra mim isso é errado. Eu não posso dar tudo que eu não tive. Porque eu não tive muita coisa. Porque senão ele vai ser um menino mimado. Na verdade, eu até digo o seguinte. As minhas filhas hoje têm tanta coisa que eu fico preocupado de como elas vão administrar isso pra vida. Em todos os aspectos da vida. Porque minhas filhas, elas praticamente têm tudo. Eu não sou uma pessoa que eu tenho condição financeira. Você olha na mesma idade que teve na época, você malemate um sapato. Na idade delas, eu não tinha o que elas têm hoje. Isso nos traz preocupação. Mas algumas famílias não sabem administrar isso. Isso é bênção. É bênção, não é ruim, não. Nossos filhos ter... Não, que é ruim. Não tô falando, é ruim. Porque a gente trabalha assim mais de trabalhar para colocar o filho numa escola boa. Querendo ou não, o pai tá ralando o dia inteiro para deixar o filho no adventista. Isso. Porque ele sabe que lá vai ser uma educação ok, lá ele vai ser moldado para o futuro. Muitas das coisas que eu não consigo dentro de casa, a escola tá ajudando. Sim. E muitas das coisas... E lá na frente você vai olhar o aluno que o pai meio que não criou, não teve um aparato... Educação 100%. Limitada, né? Educação limitada. E ele estava indo na escola, mas só que ele colocou numa escola que ele via que o filho ia ter um futuro. Que querendo ou não, acho que tem ensino técnico também, ou não, no adventista. Não, na educação adventista não. Nós temos, vamos até o doutorado ali, né? Mas ensino técnico... Ensino técnico não. Nós temos oficinas. Essas oficinas, que querendo ou não, o aluno, ele aprende a profissão. Aí que tá, como que eu posso dar tudo, mas não demais?
Aí vem o equilíbrio, né? Sabedoria. Que é, como eu disse, que são os desafios de hoje, da sociedade hoje. Eu vejo muitas famílias que terceirizam a educação. Você terceirizar o ensino, tá tudo certo. Entendi. Isso é parte do contrato que você faz com uma escola. A escola ela tem a obrigação de oferecer para você o ensino. E o ensino de qualidade. O ensino que vai formar a pessoa. Agora, terceirizar a educação é algo muito sensível. Embora a educação adventista ela tem já na sua logomarca, na sua identidade, ela já tem educação adventista. Poderia ser só colégio adventista, Antigamente escola era adventista, colégio. né? Antigamente Poderia era ser, colégio. mas nós somos educação adventista. Eu estudo na escola da Algisa de Baixo, mas esse povo do colégio adventista, o que tem de diferente? Colégio. Hoje não, hoje mudou essa nomenclatura. É que, na verdade, a educação adventista ela sempre teve essa nítido na sua identidade, educação. Por quê? Porque ela, como eu falei, ela nasceu para atender os filhos da igreja, dentro das necessidades do ensino das ciências da vida, mas de um ensino com princípios bíblicos. Tanto que a Bíblia ela é o livro principal da educação adventista. Por quê? Porque aqui é que estão os princípios. E esses princípios, as famílias tinham essa necessidade. Então, nós temos essa essência de ajudar no processo educacional das crianças, ajudando as famílias. Mas a gente tem detalhes do processo que a gente não tem como terceirizar. A gente não pode. Inclusive, nós temos uma escritora norte-americana, que inclusive foi que escreveu esse livro aqui, o livro Educação. Indica? Eu até indico esse livro aqui, eu vou ler até um trecho dele, tá? Quero ler um trecho desse livro aqui. Essa escritora, Ellen White, ela diz que os primeiros professores de uma criança são os pais. Então, a gente não tem como terceirizar totalmente a educação, se eu posso dizer assim, né? Totalmente, porque a gente ainda acaba ajudando, né? Com muito prazer, inclusive, com muito... para nós é um privilégio. Mas a dificuldade que a gente tem enfrentado é isso, é que a terceirização ela está tomando uma proporção tão grande que nos preocupa e incomoda, atrapalha no processo formativo completo da criança. Ela desgasta o professor, o educador. Ela desgasta. Hoje, aí respondendo de fato a sua pergunta, hoje nós temos professores que, ainda hoje, louvamos a Deus por isso, que temos professores que trabalham por amor. Porque, de fato, pelo salário, a gente vê que é difícil você olhar para o salário, olhar para o trabalho, poderia muito bem a pessoa dizer assim, dá não, obrigado. Obrigado. Deus abençoe, até a próxima. Muito obrigado. Mas é por amor. Então, todos que hoje estão na educação é por amor. Se não é por amor, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, que eu acredito que vai ser bem cedo, ela vai sair. Sai fora. Entende? Por quê? Porque você olha todo esse cenário, os desafios que a gente enfrenta para a formação de um aluno, para entregar ele um cidadão de destaque para a sociedade. E aí você olha para o salário, realmente aí fica muito difícil, é discrepante, né? Não combina, parece que a coisa não combina. Desculpa a minha palavra, mas eu acho injusto. E eu digo por mim, né? Assim, se a gente vai olhar, a gente não tem um salário que nós, como educadores, deveríamos ter. Porque hoje você vê as profissões, uma profissão hoje que passa pelo professor, tem um salário de 20 mil, 30 mil. Ixi, longe. Né? A gente vê hoje o judiciário. Vamos pegar o judiciário, né? Sim. Está em alta, inclusive, né? Esse tema, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Só né? o exemplo desse... Só um exemplo. Só um exemplo. O judiciário, você vê tanto intelecto, tanto conhecimento, passou por um professor. Passou por um professor. Qual era o salário desse professor? Qual eram os benefícios? Não é nem 20% do que o cara ganha. Entende? Então, realmente, se a gente for entrar por essa esfera aí, é desafiador. Mas buscamos constantemente resgatar isso, especialmente como educação adventista, para que a gente não viva somente... A gente não vive só de amor, né? Não. Nem a gente vive só de amor? Não, moço, é técnico de enfermagem, uns 10 anos. A enfermagem foi literalmente por amor.
A gente vai no mercado, nós falou, gente, tu pode pagar com um abraço? Porque tá difícil. Querendo ou não. Não vai. E vamos tentar linkar. Porque eu venho da saúde, eu sou técnico de enfermagem. A gente tem que trabalhar no mínimo em 2 empregos para ter um salário legal. E o professor, querendo ou não, ele tem que dar aula em 3 escolas, ainda levar esses trabalhos das 3 escolas para casa. Sim. Hoje a gente tem a realidade... Não tem como ser isso para mim não tem como ser amor à profissão. Eu tenho uma tese que é por amor e com excelência. Perfeito a gente nunca vai ser. Perfeito foi Jesus. Isso. Ainda apanhou, tadinho. E não foi pouco, não. Apanhou com vontade mesmo do povo lá. Então tem que ser no mínimo com excelência. A excelência tenta ser o mais próximo da perfeição, mas ainda tem seus erros. Mas com amor, quando a gente escolhe com amor... A gente está escolhendo aquilo que a gente quer. Que o pessoal fala, escolha a profissão que você goste, que você nunca vai trabalhar o resto da vida. Por amor, se a gente não fazer colocar o por amor ali antes, se a gente não levantar cedo por amor aquilo que a gente vai fazer, não adianta, não vai rolar. Não rola. Tanto que... Eu falo por mim, como educador, né? Contei aqui o princípio da minha história, uma essência da minha história. Mas eu vejo que hoje a educação, para mim, eu tenho um amor muito grande por isso aqui. Eu tenho um amor muito grande pela educação adventista, pela igreja adventista, mas eu tenho pela educação. Porque a educação, ela realmente transforma. Realmente ela tem o papel de formar, mas se você for olhar... os detalhes da educação e o efeito dela, ela transforma. Ela não só forma, ela transforma. E eu vou dizer, eu até me permita, eu até quero... eu falei do livro, né? Rapaz, então, aqui, o homem veio preparado mesmo. Eu quero mostrar aqui para vocês o que Ellen White fala sobre educação. E por que eu falo que hoje é um desafio. Um desafio o papel da educação na sociedade, tanto para formar quanto para transformar. Porque aí você pode estar dizendo assim, mas papel de transformar é de Cristo. Papel de transformar é do reino celestial, é o Espírito Santo, pronto. O papel de transformar é dos pais. Ok, sim, mas quem diz que a educação ela não é parte do papel da família também? Né? Que a gente não colabora com a família, que a gente não ajuda, até porque a gente tanto usa os termos família e escola. Então a gente está junto nessa, né? Agora vamos para os desafios. Ellen White diz aqui no seu primeiro, já no início aqui, no primeiro capítulo, ela já começa dando uma latada, né? Ela diz, o que é educação? O que é educação? Ela diz, nossas ideias sobre educação têm sido muito limitadas. Devemos ter objetivos mais amplos e elevados. A verdadeira educação significa mais do que avançar em determinado programa de estudos, ela diz. E ainda continua dizendo. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Diz respeito ao ser por completo durante toda a vida. Ou seja, então eu estou falando de educação aqui. Eu estou falando de conhecimento. Isso é ou não é responsabilidade dos pais? Literalmente, totalmente. Mas se a educação, se a escola não puder ajudar nesse processo aqui, eu digo, pode fechar as portas. Fecha as portas. Fecha, porque ensino, educação, a gente está falando de educação, amigos. Não é só ensinar o português e a matemática. Não é só biologia. E para ensinar biologia, eu tenho que olhar para o que é a nossa vida, de onde nós viemos, como foi o surgimento. E aí a gente vai falar, é claro, aqui... E vai entrar no... Né? Então, aqui eu estou falando de criacionismo, que é a base da nossa educação. A Feira de Ciências, acho que do ano passado, no finalzinho do ano. Cara, na hora que o sobrinho da minha esposa, ele, na hora que eu vi eles colocando evolução e criação junto no negócio, eu falei, cara... Aí eu falei, mas adventista tá fazendo esse negócio aí? Eu vou lá ver. Mas essa é a nossa base de estudo, esse é o nosso método. Porque aí você tem que comparar, né? Tem que comparar. Porque Ellen White, inclusive, diz, nós temos que formar seres críticos. Nós temos que formar seres críticos. Seres pensantes. Onde eu vou questionar mesmo. Não, Pipi, mas o que você está falando aí não faz sentido. Porque a palavra de Deus diz uma coisa, o que você está falando está diferente.
Olha, não faz sentido. Quando eu leio a Bíblia, o que você está falando não está indo de encontro. É diferente. Então, por isso que eu tenho que ensinar o evolucionismo a título de comparação para aquilo que, de fato, nós acreditamos e que é o que está dentro da Bíblia, que é Deus como Criador. É Ele formando com suas próprias mãos. É Ele formando como verbo. Ele mesmo falando e a coisa acontecendo, surgindo. Parece absurdo? Parece. Muito. Muito, né? Muito. A sociedade, inclusive, acha que a gente é louco, né? É maluco esse pessoal aí. Não, uma vez eu tava conversando com o rapaz, ele, não sei o que, eu vim do macaco. Eu falei, meu amigo, se você veio, boa sorte. Eu vim, Deus me fez. Se separei do macaco, o problema é seu. Eu vim de Deus. Eu quase recebi, naquela época, na escola pública, eu não tive o privilégio de estudar na educação adventista, né? Eu também não. Na educação básica. E agora eu tenho o privilégio de poder na educação superior, né? Mas eu quase recebi uma advertência ou uma suspensão, ou eu fui expulso ali, transferido da escola, porque o professor ele veio com esse argumento. Então, na aula de ciências, ele disse que nós vimos de uma evolução, né, dos macacos e tal. E eu disse assim, professor, na minha simplicidade ali, né? Eu disse, professor, mas eu não vim de macaco não. Eu não sou dessa família não, você me desculpa. Falo, não. Se o senhor desculpa aí, mas ele... enfim, não. Você já imagina tira que a roupa, né? aquela coisa toda. Mas é impressionante, porque assim, ela diz exatamente isso. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Diz respeito ao ser por completo, durante toda a vida. É o desenvolvimento harmonioso das aptidões físicas, como eu falei, mental, espiritual. Prepara o aluno para a satisfação de servir neste mundo. Olha o serviço chegando aí. E para uma alegria mais elevada, proporcionada por um serviço ainda mais amplo relacionado com um mundo futuro. Ou seja, a educação adventista, até a gente tem uma frase muito forte. A gente educa para essa vida e para a eternidade. Não é só aqui. É a eternidade. Por isso que eu disse que no tema teria uma relação com o papel da igreja, né? Com o papel da... E assim, o senhor sendo tendo a pós em educação e teologia, essas... Não é acaso. Não adianta. Não falar que isso é acaso. Não, eu fiz. Não. Não é. Elas conversam entre si? Hoje, no cargo do senhor, elas conseguem entrelaçar educação e teologia? Na verdade, se não for isso aí, não tem como... A educação adventista ela não existe se não for com esse princípio, com essa identidade. Para manter a identidade cristã, que inclusive, como eu falei, é raro, tá? É muito raro hoje. Nós estamos vendo várias redes de ensino confessional, ensino cristão, fechando as portas. Por quê? Porque está perdendo a identidade. Então, Pipinho, eu vou dizer uma coisa para você. Na educação adventista não tem como eu ser um gestor, um educador, que não tenha o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico. Na gestão. Não tem como. Não tem como em qualquer área da educação. Hoje, para você ser um professor da educação adventista, você precisa conhecer, inclusive... vai aqui uma informação muito importante aqui, para quem está nos assistindo. Todos os nossos professores, esse ano... estão fazendo o curso de teologia. Esse curso de teologia, ele é um curso condensado, né, de teologia. Sim. Todos eles estão fazendo esse ano. Nós estamos investindo nos nossos professores para que eles tenham esse princípio vivo e a gente não perca a identidade da educação adventista, a identidade cristã. Então não tem como eu não associar a Bíblia, como eu falei, é o principal livro da educação adventista. Não tem como eu separar a teologia do ensino. Não tem como. Ou eu sou uma escola que eu trabalho o intelecto, a formação apenas, ou eu... como é o modelo da educação adventista, ou eu uno essas duas coisas para um princípio maior, que é o que eu acabei de ler aqui, para a eternidade. Eu tenho que restaurar. Aí cai em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí sim. Mas agora eu descobri, pô. Agora eu descobri, Marção. Por que eu saí... Eu já trabalhei na educação. Olha aí. Eu era monitor de pátio do Campa. Pronto, eu comecei assim.
Eu também comecei, mas me raparam fora rápido. Nem um ano, menino, ó. Pirulitário de lá rapidão, menino. Porque eu também não tava... Menino novo. Eu também, né? Foi muito novo. À tarde eu fazia um trabalho muito importante, que eu gostava, que era com os guti-guti. Uhum. Eu já vi o carro do pai lá na esquina. Eu já ia correndo atrás da criança, que tava no colo, vou jogar pra dentro do carro. Tchau, pai. Olha que legal. Todos os dias. Eu já sabia. Eu olhava pro carro, já sabia que criança que era. A mulher nem muitas das vezes ela nem anunciava. Eu já tava vindo correndo, buscando criança, colocando no colo, colocando dentro do carro. Uma semana depois que eu fui mandado embora, atropelaram a criança na porta da escola. Olha aí, tá os vendo? pais, cadê o menino que traz e aqui? E esse papel aí é fundamental, viu? É um modelo, é um exemplo muito bom para aquilo que a gente hoje tem conversado muito com os nossos monitores, com funcionários da educação, porque esse acolhimento aí é o diferencial. Não, com as crianças eu tinha um apreço, porque eles... Querendo ou não, você é mais velho, e eles ficam olhando assim, eles pensam que um dia eles querem ser igual a você. Uhum. Eles te vêem naquele ar de autoridade, né? Não pode fazer isso, eles ficam daquele jeito, mas eles te vêem como exemplo. Mas voltando aqui o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Hoje, o investimento que o senhor faz como professor, dando esse curso condensado de teologia, é para fortalecer mais ainda esse conhecimento perante a Bíblia, perante a teologia, para saber também, querendo ou não, tem muita molecada que é inteligente. Muito. Hoje, ChatGPT, tecnologia, o cara tá ali. Você falar alguma coisa errada, ele diz, opa, professor, exato. E aí? Na verdade... Esse investimento está sendo mais... Vamos colocar assim, um investimento mais pesado nos professores por conta disso também ou não? Com certeza. Na verdade, isso é parte da estrutura que a gente tem de formação dos nossos professores, né? Da formação continuada que a gente fala, né? Uhum. Porque ele tem a formação inicial, a base ali, a sua graduação, mas ele precisa de uma formação continuada. Esse curso de teologia é parte de uma formação continuada dos nossos professores. Por quê? Porque o conhecimento, que a palavra de Deus diz aí... A gente pode levar como um conhecimento muito amplo, assim. Pode ser um negócio muito genérico. Parece ser algo muito genérico aí, né? É porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento em quê? Né? De quê? O conhecimento que a gente vê aí... Científico, teológico, de medicamento, de alguma coisa. Mas e aí? Me ajuda aqui. Então foi o capítulo 4. 4, versículo 6. Verso 6. Aqui a gente vê assim, ó. Primeiro que a gente olha para o título, né? A gente olha para o título. Corrupção geral de Israel. Israel estava entrando para uma situação de corrupção tremenda. E a gente via Deus tentando resgatar esse povo. O tempo inteiro tentando resgatar esse povo. E aí ele chega a dizer assim, o meu povo está sendo destruído ou corrompido porque lhe falta o conhecimento das coisas celestiais, das coisas do reino, daquilo que foi a essência, daquilo que é a essência da humanidade. E a gente vê a história de Israel o tempo inteiro assim, né? Deus tentando resgatar o povo, ei, volta aqui. Eu vou levantar um homem aqui para poder ser líder de vocês. Aí traz Moisés, então, para poder ajudar esse povo, para ser líder, para conduzir. E aí Deus vai lá, manda 10 mandamentos. Deus vai lá, manda Cristo para poder morrer numa cruz, para dizer assim, ei, é assim. Ele traz o seu filho para viver entre nós e dizer assim, essa é a forma certa de guardar os mandamentos, essa é a forma certa de guardar o sábado. Então, o conhecimento, ele é amplo sim, mas trazendo para o nosso contexto hoje, o conhecimento ele tem que ser intelectual, o educador ele tem que ser intelectual, não tem jeito. Não dá. Ele tem que buscar conhecimento das ciências da vida. Ele tem que ser mestre, ele tem que ser doutor dentro daquilo que ele escolheu estudar, da linha onde ele quis estudar. Mas eu também preciso ser um conhecedor daquilo que é o desejo de Deus para a educação. Qual que é o modelo de educação? Eu tenho que fazer isso. Então, eu responderia dessa forma para você. E assim, o professor que não é cristão e não está na escola, ele tá dando aula para o público, mas ele também dá aula lá na sua, ele consegue transformar isso, levar um pouco disso para vamos colocar assim, a educação secular?
Hoje eu vou te falar que é o desafio maior que a gente tem como educação adventista. É ter um profissional que ele não tem esse princípio. Por isso nós estamos dando o curso de teologia, para que ele entenda exatamente qual é a teologia adventista, qual é a pedagogia adventista, para que ele consiga transformar o conteúdo naquilo que é prático de acordo com a palavra de Deus. Aí eu vou usar um termo aqui que é um pouco técnico, tá? Dentro da educação adventista. Vamos lá. Que é a integração fé e ensino. Então, o que hoje o professor faz? Ele precisa integrar a fé bíblica com o ensino, com o conteúdo que ele dá hoje. Como que isso funciona na prática? Bem resumido assim, para que todos entendam. Eu preciso, em todos os conteúdos, aplicar algum verso bíblico. De forma assim, bem fácil de compreender. Sim. Eu tenho que trazer um verso bíblico e vai ter em tudo na Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que ela é apta para o ensino, para a correção, não é isso? Sim. Para o aprendizado de tudo na vida. Então aqui você vai ter tudo. Vou falar de matemática. Eu vou falar de matemática e eu posso usar o quê? Eu posso usar a Arca de Noé. Olha que coisa mais incrível. Eu posso usar as medidas que Deus mandou para Noé construir uma barca que ele nunca tinha visto na vida. Como assim barco? Arca? Chuva? Nem chuva ele sabia. É chuva? Como é chuva? O que é isso, chuva? Eu sou um orvalhozinho. Daí eu pego aquilo que a Bíblia diz e encaixo dentro do conteúdo que ele faz. Então essa integração fé e ensino é possível, sim. Mas assim, a gente está caminhando por fim, que nosso querido Maurício já deu ali. Nosso diretor ali tá... É que quando o negócio tá bom, ele manda parar. É sempre assim. Não, eu tô aqui, cara, eu tô no meio ainda. Mas vamos, assim, eu tenho uma pergunta muito sincera pra fazer. Renan, você já chegou uma hora assim que você falou, cara, a conta não tá fechando. E você falou, eu vou desistir desse negócio, bicho. Eu vou sair fora. E você bateu o pé e falou, não. Orou pra Deus e Deus te chegou de responder. Falou, não, meu filho, eu quero você aqui. Já chegou um tempo disso? Eu preciso ser bem sincero mesmo. Já aconteceu, não foi uma vez e várias vezes. Mas sim, várias vezes. Por quê? Porque a gente é humano, né? A gente é humano. A gente, como eu falei, isso aqui é tudo maravilhoso, é incrível. A educação para mim eu não consigo me ver mais fora da educação. Não consigo. É algo que Deus realmente me chamou. Então, é muito amor por isso. Mas quando realmente você olha muitas vezes para os desafios que foram colocados aqui, da logística de família, né? Muitas viagens, muitos encontros. Ficar longe dói. Meus filhos, eu cheguei na sexta-feira... eu cheguei e meus filhos ficaram olhando para mim assim, como um estranho, sabe? Assim, e eu tive que interagir com os meus filhos com aquele negócio. Eu sou seu pai, Luke. Imagina o Lorenzo, 4 meses, eu brincando com ele, pai. Ele ficou... sabe, ele costuma ser muito risonho, né? E ele ficou sério assim, eu falei, meu Deus, uma semana. Uma semaninha fora. Eu já tive situações em que eu fiquei em casa uma semana no mês. Né? Então, é algo assim que pesa muito e nessa hora você pensa... Compensa? Cara, não dá, eu preciso mudar de profissão, eu preciso buscar algum meio para dar para minha família um pouco mais de atenção. E o que te dá o gás? Mas não tem como, porque quando eu olho para a missão da educação adventista, que, como eu falei, atrelado ao papel da igreja aqui, de resgatar, de restaurar a raça caída lá do Éden, que era um ser perfeito e que o pecado foi deteriorando e a gente tá cada vez mais, né? Você percebe pela a feiura aqui. Vai né? Se você se acha feio, meu irmão... Percebe? Então a gente vai sendo destruído e Deus levanta a educação para poder restaurar essas pessoas na instrução, no conhecimento, né? Em conduzir por um caminho que é um caminho de salvação, de misericórdia, de perdão, de plano redentor. Ele tem um plano redentor. Aí tudo isso começa na minha cabeça assim, não, mas Deus me chamou para isso.
Você tem E aí eu essa não tem convicção. como, aí não tem como você Tem essa abandonar. convicção que é a missão, a sua missão nessa terra é isso. Sem dúvida, sem dúvida. A minha missão é essa. Por várias vezes, minha esposa sabe disso. Ou eu procurei ela para dizer assim, amor, chega, né? Chega. E ela, ao mesmo tempo, também, em alguns momentos, fala, amor, chega, não dá mais. Eu tô em viagem, ela manda mensagem, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu digo, calma, amor, calma. Porque Deus tem... vai dar certo. Vai dar certo. Deus tem um plano, amor. Deus tem um plano. E aí a gente se restaura em Deus, sabe? A gente se restaura no papel, né? No significado de tudo isso. Aonde a gente quer chegar. Assim, eu vejo que você tem muito amor nisso que você faz. Querendo ou não, é apaixonante de ver. Dá até vontade de querer arrumar um jeito pra entrar na educação. Tá convidado. Eita. Opa, arrumei vamos lá, não tem que conversar. Não tem que conversar. Porque assim, é apaixonante de ver alguém... a gente se inspira vendo outras pessoas inspiradas também. Mas o nosso papo é pro jovem. É pra aquele cara que tá lá do outro lado. Ele não tem... Ele tá assim, tá? O que eu faço da minha vida? Eu vou fazer o Enem. E o senhor, como educador... pós-graduado, mestrando agora, que recado o senhor deixa? Pode usar sua câmera, falar o que o senhor quiser. Que recado que o senhor deixa para esse jovem que tem esse desejo, esse anseio de entrar na educação? Porque a gente sabe que não ganha bem. Uhum. Muitas das vezes, dependendo para onde ele vai dar aula, ele tem que abaixar a cabeça para o aluno. E é difícil. Uhum. O meu irmão, ele dá aula, ele estava dando aula no ensino... no pré, no fundamental. E ele mostrou um vídeo de um moleque xingando ele o tempo todo. Só que a gente muito vê. E ele não pode fazer nada. Muitas das vezes a criança cospe, a criança bate, a criança tem um transtorno. Aí um jovem quer entrar nesse turbilhão de coisa. Mas eu vejo que parece que com o amor que o senhor tem, parece tudo ser mais fácil. E que recado que o senhor dá para esse jovem? Eu digo o seguinte assim, querido jovem, eu sei que para você pode ser que não faça muito sentido isso que a gente está conversando aqui. Mas eu queria trazer você uma reflexão muito importante. Exatamente no sentido da sua vida, no propósito dela. Porque para mim é o seguinte, lá atrás também, quando eu tinha a sua idade, essas coisas para mim nada fazia sentido. Eu não conseguia ver propósito, né, nisso. Mas uma coisa é muito forte. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve o chamado de Deus, pelo menos é uma coisa que eu digo para você, não negue. Como a Bíblia diz em muitos momentos, Deus dizendo para o povo, não endureça seu coração. Não endureçai seu coração. Ouça a minha voz e obedeça. Então, se você em algum momento ouvir a voz de Deus te chamando para ser um educador, seja, sabe por quê? Porque Deus está chamando pessoas como você. Pessoas como você, no sentido da qualidade daquilo que você faz, porque na educação exige muito isso, exige um esforço, Pipinho, de você entregar aquilo que você faz com amor e excelência, com excelência, ou melhor dizendo. Você tem que ter excelência no que faz. E eu sei que tem muita gente que está ouvindo a gente aqui que tem excelência em tudo que faz. Excelência no modo de abraçar as pessoas, de acolher as pessoas, de sorrir para as pessoas, de ensinar, de instruir. Tem pessoas aqui que têm muito conhecimento. Ah, não, mas eu quero fazer... eu quero me formar numa área em que eu consigo ganhar muito dinheiro. Eu acho que você não está certo. Não está errado, ó. Não está certo. Acho que você não está errado. Acho que você não está errado, não, tá? Eu que tô errado no que eu falei, né? Mas tudo bem. Eu digo para você assim, você tá certo em procurar ter uma boa vida, uma boa condição financeira. Mas, eu digo para você, se você é infeliz, não tem dinheiro que vai trazer a sua felicidade. Não tem. Não tem dinheiro que vai trazer a sua felicidade. Então, busque fazer aquilo que você tem de talento. Busque fazer aquilo que você tem por dom. E Deus tem o dom para muitos, se não para todos, que eu estou falando nesse momento aqui. Então, aceite o chamado de Deus. O que eu tenho para dizer é isso. Não tem muita... E não tem como ser menos, né? É aceitar o chamado, não adianta. E assim, para encerrar, gente, você pai, mãe, tio, educador, professor, você que tem uma missão na sua vida, eu te dou um desafio. Não seja só mais um técnico, seja um multiplicador de conhecimento.
um multiplicador de amor. Porque querendo ou não, o que você faz vai transformar a vida da pessoa. Fechou? É isso mesmo. Agora, finalmente, a gente sempre encerra, Renan, com duas coisas. Primeiro, eu vou dar um recadinho antes, só deixa? Rapidinho. Galera, o negócio é o seguinte. Siga-nos nas redes sociais mais uma vez. Nós do Fielcast necessitamos que você nos siga. O Instagram, o Fielcast. Aqui no YouTube, o Fielcast, viu? Passou pelo vídeo? Curta, comenta e compartilha. É de graça. Não gasta nem 10 mega da sua internet. Curta, comenta, compartilha. Fez sentido para você? Manda para alguém. Nós estamos adquirindo para você esse chaveiro aqui, ó, do Fielcast. Compre, nos ajude nesse projeto, porque tudo isso aqui que você vê, antes tem um pré, tem um pós também que a gente fica aqui e precisa de recurso. Nós não estamos ganhando nada, mas para acontecer precisa de recurso. A gente está vendendo chaveiro e vendendo também a caneca do Fielcast, que vai também, você que tem empresário, coloca aqui a sua logo e nos patrocine para a gente dar continuidade. Para quê? Para quê, Renan? Isso aqui chega para toda língua, tribo e nação, para todo mundo. Amém. Que o evangelho, para Jesus voltar, nós acreditamos que só falta isso. Levar o evangelho. Se o YouTube for uma ferramenta, a gente vai. Mas antes de tudo, antes de acabar tudo, a gente sempre dá a lembrancinha. E hoje o Renan vai levar a nossa caneca. Aqui, essa é sua. Sim, hein? Deixa lá na hora que o senhor for leva pro NASP, né? Vou ter que levar pro NASP. O cara tomando café, pô, mas que negócio que é esse aí, né? Já tem que fazer um mexão lá no NASP. Já. Fala, não, só legal. Mostra o QR Code que dá certo. Fala aqui, ó, só coloca o QR Code aqui, ó. Bom, amigos, obrigado. Eu já tava tomando aqui nessa caneca aqui. Eu falei assim, puxa, precisava ter uma dessa aqui. Em casa, né? Tem uma mais bonita ainda, ó. Essa aqui é completa. Olha que top. Renan, muito obrigado. Agora eu vou deixar um desafio que você faça. Olhe para sua câmera e convida três pessoas que você acha que deveria fazer parte desse projeto, contar a sua história, passar a mensagem de Deus, ou da educação, da igreja, pastor, amigo, professor. Querendo ou não, o professor tem uma base muito grande. 3 pessoas olham para sua câmera e falam, olha, você está desafiado a vir aqui contar a sua história e passar a mensagem de Deus para todo mundo. Vai lá, olha para sua câmera. Show! E que legal! Isso é um privilégio, tá vendo, hein? 3 privilégio. Pessoas, Eu agradeço a oportunidade de poder desafiar pessoas que vão poder contribuir muito, tá? Pro Fielcast. Primeiro, eu quero já parabenizar esse lindo projeto. Eu vejo que é um projeto de Deus. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre esse projeto e eu estou muito feliz de poder participar. Me sinto honrado de verdade, tá? Tomara que venha mais vezes. E vamos ir sim. Vai ser uma honra poder contribuir um pouco mais, estender assuntos sobre educação e outros assuntos mais também. Comenta aí, né? Parte 2, porque não deu para falar muita coisa, gente. Olha, cara, é verdade. É muito amplo. Verdade, comenta aí, molecada da escola, vocês veem o Renan, já comenta. Parte 2, aí marca o Renan. Dá ideias de assuntos ali, sim, de temas. Vamos lá. Duvido, desafio também. Traz aquele negócio assim, aquelas perguntas bem capciosas assim. Responde. Entendeu? Da educação e vamos embora. Queria saber se ele ia responder mesmo, mas vamos deixar pro próximo. Mas olha, obrigado amigos aí pela oportunidade de poder avançar o reino de Deus por meio desse projeto do podcast, tá? Mas vamos lá, então. 3 pessoas. Eu quero desafiar aqui, a primeira que vem na minha mente aqui é a doutora Wellen. Doutor Wellen. Já é a segunda vez que... Já é o segundo já. O Carlos veio aqui. O Carlos vai ver aqui semana passada. Ele falou o Wellen também. Cara, a Wellen tem que... Espera passar. Eu falei, cara, o que a Wellen tem? Que legal. Renan de novo. Eu tenho outra pessoa também que está muito próxima. Eu vou pegar essas que estão bem próximas aí, que tem assim, uma inteligência, um conhecimento e uma pessoa de Deus, tá? Perdão. Então nós temos a Wellen, tá aí desafiado, doutora Wellen, tá? A estar aqui no Fielcast. Ela ganhou o bebê agora, semana passada. Não. Mas já ela tá aí. Traz a criança. Já tá nativa aí. Traz a criança. Outra pessoa é a professora Elaine. Professora Elaine, você está desafiada a vir ao Fielcast para você trazer um pouco mais daquilo que é a educação no sentido técnico. Porque muitas pessoas não sabem e tem muitas famílias que não conhecem assuntos técnicos da educação e cobram da escola, da educação, coisas que não fazem sentido. Hoje, inclusive, muitas pessoas querem ensinar os nossos professores a dar aula.
Por quê? Porque eu vi na IA. Eu vi na IA. Não, porque eu pesquisei na internet. Não, o Google falou que você tem que... Não. Não, mas porque esse tipo de tarefa aqui não tá certo. É que o pai não sabe fazer. Esse tipo de avaliação tá errado. Não, isso aí... Maurício deve ser assim com a filha dele. Ele não sabe fazer a conta, ele fala que tá errado. Ele vai lá brigar com o professor. Certeza. É isso. Deve ser pai assim. Agora, eu tenho outra pessoa muito importante que tem que estar aqui, tá? Que é o presidente da nossa associação, tá? Esse tá... Presidente da nossa associação. Rapaz, tá correndo, menino. Tá correndo. Eu falei, ei, meu presidente, vambora. Pastor Francisco, o senhor tá desafiado aí. Eu tenho que falar senhor, né? Porque senhor. Meu chefe, né? Chicão. Chicão. Eu não posso falar Chicão. Eu falo, ele vai mandar eu embora. O mais que ele pode é não vir. Mas ele também, o Carlos também falou, Francisco tá desafiadíssimo. Todo mundo tá... Cara, eu tô batendo no Francisco. Eu falo, Francisco. Eu tô tentando trazer a Carol. A Carol corre de mim igual o diabo foge da cruz. Menino. Olha, a Carol também... Cara, eu falei, Carol, experiência. Você palestra, cara, você fala com... Você prega e não quer falar pra 3 câmeras. Só nós 2. É verdade. Não. Ela é um pouco tímida, né? Quem sabe, né? Não sei. Mas o Francisco... Tem um conhecimento e tanto. O Franciscão... Pastor Francisco, você tem que estar aqui. Tem que estar aqui. E tem um conhecimento também, uma pessoa maravilhosa. Um pastor, assim... ali é pastorzão mesmo. Porque, assim, eu sou pastoreado, né? Por ele. E eu posso dizer, com propriedade, ele realmente é aquele pastor que cuida. Então, pastor Francisco, vem falar aqui o que é ser pastor aqui. Ó. Tá aí. Então é isso, galera. Mais uma vez, estamos encerrando. Agora vai ser diferente. Quem vai fazer a oração final é o nosso amigo Reinan. E muito obrigado por ter vindo até aqui. Curtiu, compartilhou, comentou, deixe sua pergunta. Qualquer pergunta que vocês deixarem o Reinan, eu vou mandar para ele vai responder. E a gente responde aí nos comentários. Valeu? Reinan? Valeu, vamos terminar então. Vamos terminar em oração. Clamando a presença de Deus e o cuidado dele aí para nossa vida, para a sua vida também. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, antes inicialmente exaltando o teu nome, colocando o Senhor como o nosso Deus, o nosso Criador e Redentor, Salvador. Nós te louvamos e exaltamos, mas também te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós de forma incrível. Nós agradecemos por colocar no coração de homens e mulheres um projeto como esse, do Fielcast. Nós queremos te pedir uma bênção muito especial sobre esse projeto. Que a tua mão esteja amparando, cuidando, conduzindo todo esse projeto, para que o teu nome seja exaltado. Abençoe, ó Deus, a tua família, a família dos teus filhos que nesse momento estão nos assistindo. Eles que passam por diversos problemas, dilemas na vida. Falando de educação aqui, nós vemos quantas pessoas hoje têm passado desafios tremendo em casa, na forma como conduzir educação e ensino. Quantos profissionais hoje da educação têm passado por momentos difíceis, momentos de até mesmo vontade de desistir dessa missão, desse propósito. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre eles. Esse é o nosso clamor. É o clamor, mas também temos muito a agradecer. Então, nesse momento, nós pedimos e agradecemos. É no nome de Jesus. É nesse nome, é por Ele que nós viemos diante da tua presença. Por Jesus, amém. Amém. É isso, galera. Até a próxima. Valeu. Falou. Valeu, até mais, gente.